Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje, como dito na aula anterior, nós vamos falar sobre um tema fundamental, que é o tema adaptação do homem ao trabalho. Bom, para iniciar o tema adaptação do homem ao trabalho, é importante a gente pensar, e realmente a gente entender o homem como sendo um ser biopsicossocial, ou seja, que sofre influências biológicas, psicológicas, emocionais e influência do contexto social. Tudo isso, então, influencia na adaptação do homem ao trabalho e são aspectos que devem ser observados e cuidados pelas organizações para garantir uma melhor adaptação, então, das pessoas aí nos contextos de trabalho, seja lá qual for as atividades inerentes ao cargo. Bom, não é o homem que deve se adaptar ao trabalho, como equivocadamente as organizações insistem. É preciso praticar justamente o inverso, ajustando as condições de trabalho aos que vão realizar. São nos processos e nos procedimentos, nas normas e sistemas de organização e de gestão que se produzem as maiores iniquidades no próprio trabalho e nas relações sociais prevalecentes no mundo corporativo. Tudo sempre em nome da necessidade de incorporação dos novos paradigmas da sociedade, de mercado e da globalização. Bom, pessoal, então não se equacionará efetivamente os problemas de inadaptação do homem moderno ao trabalho, que vão desde os desajustes até transtornos mentais, depressão e até riscos de suicídio, com a tentativa das empresas na busca de projetos, gestão do estresse, gestão de pessoas, palestra, treinamento, ou seja, a questão da empresa entrar com ações depois que as condições de trabalho e a cultura organizacional já estão formadas, pouco vai ter impacto ou quase não vai ter nenhum impacto sobre a saúde das pessoas, sobre as condições de trabalho, sobre mudanças efetivas que realmente vão fazer toda a diferença na adaptação do homem ao trabalho, contribuindo então para facilitar esse processo de adaptação. Na melhor das hipóteses, essas tentativas corporativas de entrar com projetos sociais, com metaprojetos, com palestras, com treinamentos, na melhor das hipóteses, não conseguem chegar às reais causas de inadaptação do homem ao trabalho, que isso diz respeito mais à cultura organizacional que já está instalada, aos aspectos da hierarquia, as normas e procedimentos, a condições físicas, a condições humanas que a gente vai falar mais à frente. Então, na pior das hipóteses, o fato das empresas entrarem com essas questões de projetos sociais, com treinamentos, com palestras para prevenir doenças mentais, para prevenir estresse, para prevenir ansiedade, enfim, na pior das hipóteses, só vão culpar o próprio trabalhador ou culpabilizar o próprio empregado pela inadaptação. Ou seja, nós estamos fazendo de tudo, nós temos projetos, nós temos metaprojetos, nós temos treinamento, nós temos palestras com psicólogo, nós temos palestras com fisioterapeuta, enfim, com profissionais de diversas áreas, mas essas palestras, essas ações não são efetivas, não são frequentes. Então não vai ter um impacto, direto sobre a saúde das pessoas, no sentido de contribuir para a melhora da saúde mental, da saúde física das pessoas, que é a nossa proposta relacionada à adaptação do homem ao trabalho. Algumas condições de trabalho para que a gente compreenda que realmente as condições que são instaladas no trabalho, que fazem parte do contexto de trabalho, influenciam diretamente, então, na adaptação do homem ao trabalho. Algumas condições físicas nós podemos pensar como iluminação adequada, local seco e arejado, ambiente limpo e organizado. Equipamentos de proteção individual, que são os conhecidos EPIs, segurança no trabalho, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, horário de almoço, a avaliação ergonômica no posto de trabalho, nós vamos falar da importância da ergonomia para essa questão da adaptação do homem ao trabalho, equipamentos adequados e etc. Esses são exemplos, então, de algumas condições físicas que diz respeito a condições de trabalho que influenciam diretamente na saúde mental, na saúde física das pessoas e, consequentemente, na melhor ou na pior adaptação ao trabalho. E algumas condições humanas, como, por exemplo, o estilo de liderança. Lembra que nós falamos de pelo menos 3 estilos de liderança?
o líder democrático, o líder liberal, né, e o líder autoritário ou autocrático, que cada estilo de liderança tem uma maneira peculiar, né, de agir, de lidar com as pessoas, com os processos, e que todos os estilos geram consequências diferentes nas pessoas. Então, essa questão dos estilos de liderança também influencia diretamente na adaptação do homem ao trabalho. O processo de integração da empresa, que é o momento em que a gente é contratado, o momento em que a gente vai se integrar ao ambiente de trabalho, o momento em que a gente tem o primeiro contato com aquele ambiente é fundamental também. As normas e procedimentos internos, né, os subsistemas de recursos humanos, né, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, palestra, treinamento, tudo isso. Gestão de pessoas, gestão de processos e etc. Então essas, pessoal, são alguns exemplos, né, são alguns exemplos de condições de trabalho que interferem, que influenciam diretamente na adaptação do homem ao trabalho. Então nós citamos algumas condições físicas, né, como questões do ambiente em si, iluminação, ambiente arejado, ambiente limpo, ambiente organizado, equipamentos de proteção, equipamentos adequados, a altura da mesa, se é ideal a altura da pessoa, tudo isso influencia. E a questão também dos fatores humanos, estilo de liderança, né, os subsistemas, os projetos do recursos humanos, o processo de integração, que é aquele primeiro contato então que a gente tem com a organização. Tudo isso são fatores, então, que entram nas condições de trabalho e que interferem, né, diretamente na adaptação do homem ao trabalho. Por outro lado, se essas condições forem bem adequadas, forem bem organizadas e planejadas, tem tudo para facilitar a adaptação das pessoas aos contextos de trabalho e assim promover, né, uma estabilidade maior das pessoas, promover um trabalho em equipe, promover um comprometimento maior, promover uma durabilidade maior no emprego e, consequentemente, uma produtividade maior, porque não vai ter tanto índice de rotatividade, saída e entrada de colaborador. Porque tudo isso, essas questões de saída e entrada de colaborador, de quantidade de demissão, tudo isso não é reflexo só do fato das pessoas não terem competências para desempenhar as funções, mas isso também é reflexo da própria cultura organizacional, do estilo de liderança e da maneira como a organização, então, conduz as suas pessoas e os seus processos. Legal? Se um trabalho é insípido, sem sentido, insignificante para aquele que o realiza, deverá ser reconceitualizado, revisto, substituído ou automatizado. Se não for assim, sempre existirá um problema de moral, de desmotivação, de desinteresse e, portanto, de desajustamento ou de inadaptação. A forma adequada como a organização trata os seus colaboradores leva-os apenas a não ficarem desmotivados, mas não os motiva. É aquilo que eles fazem, isto é, o próprio trabalho que efetivamente motiva as pessoas, que lhes dá sentido, significado de autorrealização, de autorreconhecimento, de afirmação e de contribuição. Então, o que o autor está falando aqui? Ele está falando basicamente que o fato de a gente tratar as pessoas bem só contribui para não desmotivar as pessoas. Porém, não vai ter um efeito na motivação direta nas pessoas. O que vai ter efeito direto na motivação das pessoas é o quanto o trabalho tem significado para cada um. Por isso é importante as estratégias, projetos que a empresa realiza, os acompanhamentos no período de experiência, né, o estilo de liderança, a comunicação entre líder e colaborador, o trabalho em equipe, a questão de passar o significado de estar realizando qualquer que seja a função, mesmo que seja uma função de montar uma caixinha de sapato, ou seja uma função que seja mais complexa, por exemplo, que envolve mais procedimentos, mais processos, né, uma elaboração de atenção mais complexa, enfim. Qualquer que seja a função, se essa função não ser passada a questão do significado, por que a pessoa está realizando aquela função, quem que são os nossos clientes, para quem que a gente vai entregar esse produto, qual que é a importância, qual é o significado desse produto, qual que é a importância da qualidade, isso vai ficar sem sentido para a pessoa. E com certeza vai contribuir para a desmotivação e, consequentemente, para a inadaptação. A importância da adaptação para a retenção de talentos. Bom, tem pelo menos 3 momentos que são fundamentais para contribuir para a adaptação das pessoas ao ambiente de trabalho. O primeiro é a candidatura ou pré-contratação. Já começa quando a empresa abre uma vaga. A empresa abre determinada vaga, por exemplo, auxiliar de produção.
né? Uma vaga que a gente conhece bem, que é bem comum aí nessas empresas de médio e grande porte. Ok. Geralmente, auxiliar de produção é aquele que auxilia nos processos de produção em diferentes atividades, fazendo geralmente atividades isoladas para que no final da esteira ou no final do processo, né, o produto esteja pronto. Mas é uma atividade mais repetitiva em que cada um faz uma função mais isolada, apesar de estarem trabalhando numa mesma equipe. Então, tudo começa por aí. A empresa abre determinada vaga, faz a descrição do cargo, ou seja, quais são as competências que são exigidas para o cargo, o que o ocupante do cargo tem que desempenhar, quais são as principais responsabilidades, tarefas e deveres do ocupante e o que tipo de conhecimento que o cargo exige. Bom, se a empresa não encontra esse perfil de pessoas no mercado, né, ou seja, que vai de encontro à descrição do cargo, ao que o cargo exige, vocês acham que elas vão deixar de contratar pessoas? A produção não para, né? A empresa sempre vai visar, né, o lucro no final de tudo. Sempre vai ter a questão da visualização do lucro. Para que ela exista, é fundamental que exista o lucro, claro. Porém, se ela não buscar candidatos, pessoas aptas para o desempenho daquelas funções, realmente as pessoas não vão ter uma facilidade de adaptação. Por outro lado, as empresas não vão deixar de contratar quando não encontrar perfis adequados. Por quê? Porque ela precisa produzir. Então, quando encontra aquela pessoa, vamos dizer assim, que não tem um repertório bem elaborado daquelas atividades que são exigidas para o cargo, mas que ele pode ser desenvolvida, o que ela faz? Ela contrata a pessoa. O que acontece? Possivelmente 50%, 70% das pessoas vão se adaptar, outras não. E no final do período de experiência vai estar na ficha dela lá, que fulano não se adaptou às condições de trabalho. Mas não foi levado em consideração que, na verdade, o processo de recrutamento e seleção já cometeu um erro grave, que foi contratar pessoas, mesmo sabendo que elas não tinham condições, conhecimentos específicos, um perfil adequado para desempenhar aquelas funções. E às vezes a gente não tem essa percepção crítica e acaba vendo no próprio trabalhador realmente a culpa por não ter se adaptado ao trabalho. Então é importante a gente ter um posicionamento crítico sobre todas essas questões que envolvem a adaptação do homem ao trabalho, desde quando a empresa abre uma vaga até quando a pessoa passa pelo período de experiência e é efetivada. Ok. Depois da candidatura ou pré-contratação, nós temos o quê? A recém-contratação. Aí acaba o casamento, né? Acaba o namoro, né? E começa o casamento com a organização, né? Uma maneira, então, da gente estar realmente presente na organização, desempenhando nossas funções, cumprindo nossos deveres, tendo responsabilidade direta. Essa recém-contratação é aquele período, né, que a gente acaba de entrar na empresa e tem aquele período de adaptação, que é o período de experiência, né, que a gente conhece, que são os 90 dias. Nesse período de experiência, a pessoa se adaptar ao trabalho, se ela demonstrar um bom comprometimento, um bom desempenho da função, possivelmente ela vai ser efetivada, né, e vai ser consolidada então a contratação dela. Porém, se ela não se adaptar às condições de trabalho, se ela não desempenhar bem as funções, se ela começar a faltar muito, se ela começar a chegar atrasada, se ela não souber trabalhar em equipe, possivelmente ela vai ser demitida. Mas cabe aqui uma outra reflexão crítica, porque possivelmente na ficha dela de demissão dos 90 dias vai estar lá escrito que fulano não se adaptou às condições de trabalho. Porém, será que ela recebeu um treinamento adequado? Será que ela teve um acompanhamento adequado? Será que ela teve a atenção do líder de uma maneira adequada, frequente, efetiva? Será que ela foi treinada naqueles déficits que ela tinha de habilidade, que ela tem para desempenhar a função com mais qualidade? Então, cabe a nós essa reflexão crítica também, porque esse período de experiência é fundamental o acompanhamento das pessoas, ou seja, você está gostando do que você está fazendo, qual que é a dificuldade que você está tendo, como que eu posso ajudar para você desempenhar melhor as suas funções, dar feedback para as pessoas. Lembra que eu falei isso para vocês em aulas passadas, da importância de dar um retorno em como está o desempenho das pessoas, como que está o trabalho delas em si, o que está deixando a desejar. Se as pessoas não sabem o que está bom, o que está ruim, elas nunca vão saber se ela está agradando, né, o líder, né, o gestor, e elas nunca vão saber o que elas precisam fazer para melhorar. Então, se ela não recebe feedback dentro do período de experiência, possivelmente ela não vai saber o que está acontecendo, o que ela tem que melhorar, o que está bom, o que ela tem que manter de padrão, que está legal, que está de acordo com o que a organização espera. Então, é fundamental essa questão do acompanhamento no período de experiência, e isso faz toda a diferença na adaptação do homem ao trabalho.
Eu trabalhei em empresa de grande porte durante vários anos, eu sei dessa importância, que é o acompanhamento no período de experiência. Tem pessoas que entram bem cruas, assim, que não têm conhecimento nenhum, que não têm experiência nenhuma, mas que elas recebem uma atenção, um treinamento, né, um acompanhamento tão frequente que elas chegam no final do período de experiência prontas e aptas, muito mais preparadas que muita gente que já está no trabalho naquele contexto há muitos anos, por exemplo. É claro que é importante a vontade da pessoa, a motivação da pessoa que tem que partir dela, porém, o ambiente de trabalho, o acompanhamento no período de experiência, o perfil de liderança, as condições de trabalho física, humana, tudo isso interfere diretamente na adaptação do homem ao trabalho. Fiquem ligados nisso para a prova, hein? Vamos lá. E a consolidação da contratação ou efetivação. Então, após o período de experiência, que é 90 dias, se a pessoa se adaptou às condições, realizou um bom trabalho, possivelmente ela vai ser efetivada na função. Mas aí cabe ao empregador, ao gestor, ao líder, ter uma outra conversa com essa pessoa após ela ser efetivada. Ou seja, era isso mesmo que você queria, né? Como você está se sentindo no seu ambiente de trabalho, o que eu posso fazer para você continuar desempenhando essa função que você está fazendo com qualidade. Ou seja, o acompanhamento não para por aí. O acompanhamento é uma coisa que tem que perdurar, que tem que ser um processo. E quando a gente fala em processo, a gente fala, né, em contiguidade, né, que não tem intervalo, que não tem pausa durante o tempo. Então é fundamental esse acompanhamento efetivo, não só durante o período de experiência, porém após o período de experiência também. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vimos diretamente as condições físicas, as condições humanas que interferem, que pode tanto contribuir quanto prejudicar e dificultar a adaptação do homem ao trabalho. Nós vimos também que a adaptação do homem ao trabalho começa muito antes dele iniciar o trabalho e estar inserido naquele contexto de trabalho. A adaptação do homem ao trabalho começa desde quando a empresa abre determinada vaga, faz a descrição do cargo e faz seleção de pessoas, entrevista pessoas e tenta encontrar perfis de pessoas que vai de encontro ao que a empresa está buscando, aos valores da organização e também às responsabilidades, os deveres, aos conhecimentos que o cargo exige, certo? E é importante então a gente ter um posicionamento crítico sobre todos esses fatores que podem facilitar ou atrapalhar a adaptação do homem ao trabalho. Bom, além disso, pessoal, nós vimos também, então, além das questões físicas, das questões humanas, que envolvem, então, as condições de trabalho, que influencia diretamente na adaptação das pessoas e na saúde mental das pessoas, que não adianta a empresa pensar em projetos, em palestras, em treinamento para prevenção, porque isso não vai chegar às causas dos reais problemas. Os reais problemas de inadaptação vêm desde a hierarquia, da maneira que o gestor pensa, da maneira que o gestor conduz as suas lideranças, dos estilos de liderança, ou seja, da cultura do local, da cultura da organização. E, geralmente a cultura organizacional é a cultura das pessoas que estão à frente do negócio, que são os gestores de linha, os gestores de RH, o gestor de processo, o gestor de produção, enfim. E as lideranças que vêm logo em seguida, os supervisores de produção, e todas as pessoas que exercem cargo de liderança direta ou indiretamente relacionado a pessoas. Então não adianta a empresa empreender esforços corporativos na tentativa de reduzir, né, riscos à saúde mental do trabalhador, sendo que, na verdade, é a cultura organizacional que deve ser mudada e revista e reconceitualizada de cima para baixo. E fundamental também, o significado do trabalho tem que ser passado para a pessoa tem que internalizar o significado do trabalho. Se o trabalho não tiver significado para ela, realmente ela não vai se sentir motivada e aos poucos cada vez mais vai se desmotivando e a consequência disso o que é? Inadaptação, demissão, saída, rotatividade, turnover, absenteísmo e outros ismos aí que a gente pode considerar. Legal? Lembrando, então, que vocês devem participar dos fóruns, né, com dúvidas, sugestões, críticas, né, tudo que pode vir para acrescentar. O fato de vocês apenas entrarem, né, e assistirem às aulas não é suficiente para contar a presença para vocês. Ou seja, vocês vão ficar com falta se vocês não participarem
mais ativamente do fórum. Então, às vezes vocês veem um artigo interessante das suas respectivas áreas de atuação, né? Nós temos administradores.com, RH Portal, nós temos aí artigos de psicologia, artigos de diferentes áreas, de acordo com as suas respectivas áreas de conhecimento. Então, às vezes vocês veem algum tema importante, né? Copiem, colhem lá o artigo para que as pessoas possam também se fundamentar melhor, buscar mais conhecimento. Então, cabe a cada um, pessoal, participar mais ativamente, buscar enriquecer aí o conhecimento, e as nossas aulas são respectivamente pequenas. Legal? Pessoal, até a próxima aula, é isso aí.